Daí agora, voltando um pouco, né, para a química orgânica que a gente está fazendo em paralelo, eu vou iniciar as funções orgânicas. Então, nós já vimos o histórico da química orgânica, a parte de representação das cadeias, classificação do carbono, as hibridizações do carbono e fórmulas moleculares, né? Enfim, toda a parte de introdução. Agora, o que acontece? A gente vai para as funções orgânicas. Existem muitos compostos orgânicos, então eles são divididos em funções, tá? Assim como os inorgânicos. Eu estava falando de ácido, base. Lá na química inorgânica, né, que não é dos compostos de carbono, a gente tem 4 funções. Ácido, base, o sal, que eu falei hoje, né, que ele é produzido lá pela reação de ácido e base, e o óxido, que eu falei, do CO2, do SO2, são só essas 4. Na química orgânica são muitas, tá? Passa de 10. Então, agora a gente vai para o estudo dessas funções orgânicas, então. Antes de falar da primeira função, eu vou mostrar para vocês essa tabela. É sobre regras de nomenclatura de composto orgânico. Deixa eu chamar esse sininho aqui. Então é o seguinte, todo composto orgânico, ele é formado por 3 partes, o nome. São regras, a gente fala regras IUPAC. A IUPAC, ela normatiza essa parte de nomenclatura e outras coisas na química, traduzindo aí da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, vai falar nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Então, para composto orgânico, 3 partes. O prefixo sempre vai indicar para a gente quantos átomos de carbono existem na molécula, tá? No composto orgânico. Então, tem aqui, quando só tem um átomo de carbono, MET. 2 átomos de carbono, ET. 3 átomos de carbono, PROP. 4, BUT. E assim vai, tá? Dos 5 em diante, já dá para fazer uma associação com o número de lados dos polígonos lá na geometria. Lembra? O pentágono, hexágono, heptágono, octógono, né? Então, a gente aqui já consegue fazer esta associação. Até o 4, não. Então, precisa tomar cuidado para não se confundir até 4 átomos de carbono e depois seguir. Quando a cadeia é muito grande, a gente não usa essa nomenclatura oficial. Eu coloquei aqui até 12 carbonos e dificilmente vai aparecer uma nomenclatura oficial para mais de 12, tá? Então, a molécula ela acaba tendo um nome específico quando ela tem, né, uma estrutura aí muito complexa. Então, início do nome, número de átomos de carbono. A parte central do nome é o tipo de ligação entre carbonos. Então, quando a cadeia é saturada, não sei se vocês lembram desse termo, ela só tem ligação simples, eu vou usar AN. Se eu encontrar uma dupla, eu vou usar EN. Uma ligação tripla entre átomos de carbono, IN. E 2 duplas de EN. Di porque eu dobrei e EN porque vem daqui de dupla. E para por aqui, tá? Para nomenclatura oficial, a gente não vai aumentar muito esse tipo de insaturação aqui de dupla, de tripla. Essa é a parte do meio do nome. E o sufixo, daí ele vai variar de acordo com a função orgânica. Cada função orgânica vai ter uma terminação diferente. Hoje eu vou iniciar, né, na verdade, hidrocarbonetos, que é bem extensa essa função aqui, que a gente já vê todas as regras de nomenclatura nos hidrocarbonetos. Então, O vai ser para hidrocarboneto. Terminou em O, é hidrocarboneto. Terminou em ol, por exemplo, daí vai ser um álcool, e assim vai, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, em metano. Já devem ter ouvido falar em metano, né? Em algum momento na biologia. Alguém já ouviu falar em metano? Eu já. Já ouviu falar em metano. Ele é um hidrocarboneto, tá? É o gás natural que a gente fala, né? Ele é comercializado em postos de combustíveis, é o GNV, gás natural veicular, que é o mesmo gás natural que algumas
residências recebem encanado. Então, metano, o que eu já sei desse composto pelo nome? Que ele tem um átomo de carbono. E aqui é claro que se ele só tem um átomo de carbono, né, o infixo acaba sendo AN, porque eu vou ter daí 4 ligações simples. Lembra que o carbono faz 4 ligações? Os hidrocarbonetos, gente, eu não defini, mas eles têm esse nome porque é formado só por carbono e hidrogênio. Então, o metano seria esse daqui, ó, CH4. A partir do nome, a gente sabe qual é a estrutura. Só Que puxando legal. um pouquinho... É bem interessante esse daqui. Só puxando um pouquinho para álcool, eu não vou falar hoje, né? Mas vocês conhecem o etanol, que é o álcool combustível. Então, o que eu sei do etanol? Vendo o nome dele, o nome oficial, que ele tem 2 átomos de carbono e que as ligações entre esses carbonos são ligações simples. O AN indica isso. Eu só não vou falar da estrutura dele, porque hoje não é o foco. Então, essa aqui é a tabela de nomenclatura oficial. Então, entrando para os hidrocarbonetos. São compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, olhei lá a fórmula, só tem carbono e hidrogênio, eu sei que é um hidrocarboneto. Aí. Daqui tem as classes, tá? Eu vou falar das classes, mostrar alguns exemplos. Tem coisa, gente, que vocês vão ter que acabar memorizando, tá? A melhor forma é fazendo exercício, né? Não ficar decorando por decorar. Tem outras que nem tanto, mas aqui, ó. Então a gente vai falar um pouco das classes. Alcano, qual que é a característica? Eu vou só circular aqui o que realmente precisa de nome, tá? Esses sinônimos aqui não são tão importantes. Então, o que é um alcano? A gente vai ter um hidrocarboneto de cadeia aberta. Eu já falei, né, sobre a classificação de cadeia, então ela tem pontas livres de carbono. E este AN aqui, ele vem lá da tabela de nomenclatura, que indica que as ligações são simples. É este mesmo AN daqui. Então, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e ligação simples. Eu já falo da fórmula geral aqui. Os alcenos, eles têm cadeia aberta e uma ligação dupla. O EN vem, né, lá da tabela de nomenclatura. Então, é mais fácil ir associando, tá? Aqui a dupla dele, ó, tá vendo? Que é um exemplo de um alceno. O alcino, ele tem cadeia aberta e uma ligação tripla. Ó, aqui, ó, ligação tripla. Que é o tal do IN lá da tabela de nomenclatura. Os alcadienos, cadeia aberta e 2 duplas. Ó, o de E aqui, ó, de N, né? Aqui é um exemplo, ó, 2 duplas. A gente começa com as cadeias fechadas ou cíclicas. Então, eu tenho ciclano, olha o AN aqui, cadeia fechada e só ligações simples. Lembra da estrutura de traço? Os traços são ligações entre átomos de carbono. Então, aqui eu tenho um ciclo com 6 átomos de carbono, ligações simples. Os hidrogênios aqui, eles estão ocultos, né? O cicleno, eu tenho um ciclo com uma ligação dupla. Aqui os 6 átomos de carbono, a ligação dupla aqui. São aqui, gente, é claro, as principais classes, né? É claro que eu vou ter ciclos também com 2 duplas, mas nunca assim, generalizado demais, porque acaba ficando muita coisa. Então, a gente vem aqui para os compostos principais, tá? Os ciclenos. E quando apareceu o anel benzênico, lembra que a classificação da cadeia é como aromática, né? Então, existe o subgrupo dos aromáticos. Quando eu olho o meu hidrocarboneto e contém nele o anel benzênico, que é essa estrutura aqui. Lembrando que também ele aparece dessa forma. 6 átomos de carbono, né? E ao invés do círculo aqui no meio, 3 duplas alternadas. E como elas mudam de posição, sempre mudam dessa forma de posição aqui o tempo todo, a gente também representa com o círculo. Então aqui tem as classes de hidrocarbonetos.
A fórmula geral é bom saber como usa, tá? Mas não tem necessidade de ficar decorando isso aqui. Então, por exemplo, a fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. O N é o número de carbonos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a fórmula molecular, né, o número total aí de hidrogênios também, de um alcano com 10 carbonos, o que eu faço? Eu coloco C10 e o H eu vou fazer a continha aqui, ó, 2N mais 2, o N é 10, né? 2 vezes 10 mais 2, 22. Então já dá para saber quantos hidrogênios tem na fórmula do hidrocarboneto, se eu souber, né, se for dado o número de carbonos. Então, cada um aqui tem uma fórmula diferente. O número de hidrogênios ele varia quando a gente começa a colocar ligação dupla, tripla, duas duplas, né? Fecha, porque o carbono ele continua fazendo 4 ligações, só que daí vai fazer mais ligações com o carbono, então acaba mudando essa parte final aqui. Tudo bem? Eu expliquei as classes. E agora a gente vai começar a fazer a nomenclatura aí, tá? Hoje a gente vai falar só de alcanos de cadeia aberta normal. Vamos colocar alguns nomes aqui. Só alcanos não, né? Só hidrocarbonetos de cadeia aberta normal. A gente vai iniciar pelos alcanos. O alcano, então a gente sabe que só tem ligação simples entre os carbonos e é só contar, né? Eu já falei desse daqui, ó, ele tem um carbono, o nome dele então é metano. Esse aqui tem 2 carbonos, o prefixo de 2 carbonos é et. Aqui a ligação é simples, né? A gente está aqui num slide aqui que só vai mostrar alcanos, então o nome dele é etano. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então o nome dele é butano. O butano, ele é o principal constituinte do GLP, que é aquele gás que a gente usa na cozinha, né? Gás liquefeito de petróleo. É uma mistura, tá, de hidrocarbonetos e o butano é o principal constituinte. Já que eu falei aqui, né, gás liquefeito de petróleo, a principal fonte natural de hidrocarbonetos é o petróleo. Então, todos os produtos que são derivados aí do refino do petróleo são hidrocarbonetos. Então, eu falei aqui do GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, a gente usa na cozinha, a gasolina, né, os combustíveis, o querosene, óleo diesel, é tudo hidrocarboneto como principal constituinte. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pentano. Tranquilo, né? É só usar as regras. Aqui eu já trouxe alcenos. Então vai aparecer uma ligação dupla. Vamos colocar nome nestes alcenos. O primeiro vai ser o et. Tem uma dupla ene, que é um alceno, né? E a hidrocarboneto termina em o. Eteno. Esse eteno ele tem um nome usual. Eteno é oficial, tá? O usual é etileno. Vocês podem encontrar às vezes por aí. Esse aqui é o nome usual. Ele é falado bastante porque o etileno, ou eteno, né? Ele é um hormônio vegetal e algumas frutas aí, né? Acho que na verdade todas as frutas, né? Elas liberam no processo de amadurecimento. Então, vocês já devem, né, ter percebido que, por exemplo, eu comprei uma banana, ela está muito verde lá no mercado. Se eu embrulhar, é comum a gente fazer isso, né? Embrulha no jornal, deixa dentro no saquinho amarrado, ela vai amadurecer mais rápido, porque o etileno liberado, ele vai ficar, né, preso ali enfim, no saquinho que eu deixei ou no jornal e vai acelerar o processo de amadurecimento. A gente aumenta a concentração, está relacionado também com cinética química, né? Aumenta a concentração do gás etileno
E daí, então, a velocidade aí da reação que causa, né, o amadurecimento da fruta vai ser maior. Ô, professor, Aqui esse embaixo, gás etileno aí tem algo a ver com acetileno? não, eu vou Ou falar do são acetileno. totalmente diferentes? Eu vou mostrar o acetileno. O acetileno, a diferença do etileno para o acetileno é que o acetileno ele tem uma ligação tripla, tá? Eu já vou falar dele, que é o gás de maçarico, né? Que Isso, usa para professor. solda. É Eu vou é falar usado também. muito em indústria, né? Sim, sim, eu vou falar dele. Não é, tá? A diferença do etileno para o acetileno você já vai ver que aqui ele é um alcino acetileno, tá? A ligação entre os carbonos é tripla. Então, continuando, mas podem perguntar aí, tá? Quando eu tiver dúvida. Já vou falar dele. Esse daqui tem 3 átomos de carbono, prop. Tem uma dupla N e termina em O, propeno. Daí o que acontece, gente? A partir aí, né, de 4 átomos de carbono, a dupla ela pode mudar de posição. E essa mudança ela vai, né, fazer que seja um composto diferente. Ele vai ter propriedades físico-químicas diferentes e a gente vai ter que indicar isso no nome dele. Porque, ó, se eu olhar esses dois aqui, ó, este composto ou esse, se eu for dar o nome, por enquanto, sem considerar a numeração, ó, 4 carbonos but, tem uma dupla, eu vou colocar EN e é um hidrocarboneto. E esse aqui de baixo, se eu não considerar a numeração, vai aparecer o mesmo nome. But, 4 carbonos, but. Tem uma dupla EN e termina em O. Só que eles são diferentes, eles têm uma diferença, que é a posição da insaturação aqui, né? A posição dessa ligação dupla. Então eu vou ter que indicar isso no nome agora, porque eu não posso ter buteno e buteno, eles são diferentes. Então o que a gente vai fazer? Vai indicar qual é o número do carbono que tem essa insaturação. Então existe a necessidade de numerar a partir de 3 átomos de carbono. Aqui em cima a gente não precisava numerar, porque no propeno, se eu pegar essa dupla e colocar para cá, na verdade, ele só deu um giro de 180. Então vai acabar sendo o mesmo composto, tá? Agora aqui não. 4 em diante a gente vai ter que numerar, para indicar a posição. Daí qual que é a regra de numeração? Eu tenho 2 pontas de carbono, né? Eu tenho essa ponta aqui da direita e a ponta da esquerda. O carbono 1 vai ter que ser a ponta mais próxima da insaturação. Então, nesse caso aqui, vai ter que ser o carbono da direita, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, a numeração 1, esse vai ser o meu carbono 1. Eu já tenho a dupla aqui. Daí, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Se por um acaso eu tivesse, né, iniciado a minha numeração da outra ponta, só ia aparecer a dupla no carbono 3. Então a gente usa a regra dos menores números. Então carbono 1 é a ponta mais próxima da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. Então vamos agora colocar o nome dele. But. Vou colocar um hífen para separar a letra de número. Agora eu vou posicionar a dupla. Como ela está entre o carbono 1 e 2, eu uso o número 1. É sempre o menor número. Então ele vai ser o but 1 eno. Agora eu sei que a dupla está no carbono 1. Esse de baixo, ele está bem simétrico, né? A dupla está bem no meio. Então tanto faz, tá? Eu colocar o carbono 1 na esquerda ou na direita. A numeração aqui vai ser igual. Deixa eu só numerar em cima. 1, 2, 3, 4. Como a dupla está entre o carbono 2 e 3, a gente usa o número 2. Então, esse é o but 2 eno. Então, agora eu consigo, né, ao ler o nome, saber qual é o carbono que tem a insaturação. Então, isso aqui é importante.
Quando a gente não coloca nenhum número, a gente está dizendo que é o carbono 1. Então, o but1-eno, eu também posso chamá-lo de buteno, sem problema nenhum. Tá? Porque quando eu oculto a posição, automaticamente é o carbono 1. Agora, o but2-eno não pode chamar de buteno, tá? E o but3-eno, ele não existe, porque seria aquela numeração incorreta que eu coloquei, né? O carbono 1 nessa ponta. Então, existe o but1-eno, que é a dupla aqui ou aqui, quando ele dá um giro. E existe o but2-eno, que é a dupla aqui no meio. Tudo bem? Entenderam a necessidade da numeração? Sim. O professor, Oi, fale. o propeno Bom. não pode numerar também? Como? No propeno também não pode numerar? Pode numerar, só que na verdade é que assim, daí não vai ter uma necessidade. Quer ver? Ó, eu vou fazer aquele maior, quer ver? H3C, CH, dupla CH2. Se colocar, Herbert, não tá errado, tá? Porque daí o que acontece? Aqui seria o carbono 1, aqui seria o carbono 2 e aqui o 3. Então o nome aqui é prop1-eno. Se eu mudar a dupla de lugar, eu vou... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Se eu mudar a dupla de lugar, na verdade, eu só girei o composto. Né? Como se eu pegasse essa ponta e jogasse para cá, tá? Ele fizesse esse movimento, né? Um giro aí. Então, o que que acontece? Ia ficar H2C, dupla, CH, CH3. Se eu mudei a dupla, o carbono 1 ele vem para cá junto. 1, 2, 3. Ou seja, vai ser o mesmo nome, prop1-eno. Então, por isso que a gente não precisa numerar. Mas se quiser numerar, pode. Tudo bem? Ô, professor, então começa a Oi. numerar com 1 quando tem essa dupla. Não posso começar a numerar de trás para frente. A ponta, o carbono 1 vai ser a ponta mais próxima da dupla ou da tripla. Depois você vai ver que é a mesma coisa, tá? Mais próxima da insaturação. Tá. Se quiser, gente, na dúvida, se quiser numerar aqui, pode colocar próprio 1-eno, tá? Não está errado. Não está errado. É que não tem realmente a necessidade, porque não existe um composto de nome diferente para 3 carbonos e uma dupla, tá? Mas na dúvida, pode numerar, não tem problema. Desde que numere certo. Deixa eu apagar esse aqui, só para não ficar muita coisa escrita. Tem mais um ali embaixo, ó. Tem mais um alceno ali. Aquele ali ele já tem mais carbonos, está em estrutura de traço. Sai daqui. Pronto. Ó. Então, eu tenho um carbono. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ter que indicar qual é o carbono que está a dupla. Então, o carbono 1 vai ser a ponta mais próxima da dupla, né? Se eu colocar aqui na esquerda, tá mais longe, aqui dá para ver, né? Na dúvida, faz as duas numerações, mas aqui dá para ver, ó. Se eu colocar aqui como carbono 1, aqui vai ser 2, 3, 4, 5. Se eu colocar aqui na direita como carbono 1, eu já vou ter a dupla na posição 3, certo? Gente, por que existe essa necessidade, né? Porque esse mesmo composto, eu posso representá-lo dessa forma aqui, ó. Não precisa ser torto desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar a ligação dupla e colocar aqui, é o mesmo composto. Eu só dei um giro de 180 graus. Então, dessa maneira ou dessa, é o mesmo. Então, tem que sair o mesmo nome. Tá? É por isso que existe aí essa necessidade de numerar.
Então, o carbono 1 vai ser esse aqui, que é o carbono mais próximo, a ponta mais próxima da dupla. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 8 oct. Qual é a posição da dupla? Entre o 3 e o 4, o número 3. Oct 3, eno. Tá? Então, este é o composto. Tranquilo? Aqui, gente, nos alcinos, a gente vai usar a mesma regra para numeração, tá? O que mudou é que agora a insaturação, ao invés de ser uma ligação dupla, é uma ligação tripla, tá? É a única coisa aí que vai mudar. Deixa eu ver aqui se tem muita, né? Ah, não, tá ok. Pra gente não passar das 11, senão fica cansativo. Tá, vamos lá, então. Os alcinos, agora a gente consegue um pouquinho mais rápido. Ó, esse daqui é o etino. 2 átomos de carbono et. A ligação é tripla, então eu vou indicar IN, que termina em O. Esse daqui, Michael, ele é o acetileno, que é o nome usual dele. Então é um gás combustível, ele tem um poder calorífico elevado e por isso ele é utilizado para soldas, às vezes até para corte, tá? Enfim, para a parte aí de siderurgia. Acetileno, gás de maçarico. Esse daqui é o propino, ou o próprio 1-ino, né? Se quiser numerar, a tripla já está aqui no carbono 1. Então, esse daqui é o propino. Daí, nesse outro aqui embaixo também eu vou ter que numerar, né? O carbono 1, aqui a tripla ela tá bem no meinho, simétrica, então eu posso colocar na esquerda ou na direita, tanto faz. E ele será o but. Entre o 2 e o 3, 2. 2-ino. E esse último também tem 8 átomos de carbono. E eu só vou ter que indicar corretamente o carbono 1, né? Então, nesse caso, vai ter que ser a ponta da esquerda, né, gente? Porque já vai estar mais próximo da tripla, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui será o oct. Entre o 3 e o 4, a gente usa o número 3. Oct 3-ino. Certo? Então, aqui a gente viu os alcinos e para finalizar, usar os hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal, nós temos os alcadienos. Então, vai aparecer 2 duplas, tá? 2 duplas na estrutura. Vai ter que numerar para indicar a posição das duplas e também a gente vai ter que garantir a menor numeração. Aqui, gente, já dá para ver que o carbono 1 vai ter que ser o da esquerda, porque aqui eu já tenho uma ligação dupla, né? Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho duplas no carbono 1 e 2. Pente. Como são 2 duplas, eu vou ter que indicar 2 números, um número para cada dupla. Entre o 1 e o 2, eu uso o número 1. Pente 1. E agora, entre o 2 e o 3, eu uso o número 2. E vai ter que separar com uma vírgula, senão vai ficar 12, né? E como é um dieno, dieno, olha que prático. Diene, que são 2 duplas, e termina em O, que é um hidrocarboneto. Pente 1,2-dieno. Tem material que sugere, quando for dieno só, tá? A gente colocar um A aqui, vou até colocar de vermelho,
Porque dizem que fica mais fácil de falar. Então, penta 1,2-dieno, se quiser, tá? Pode ser também. Eu não vejo necessidade, tanto faz. Pente 1,2-dieno ou penta 1,2-dieno. E tem mais um aqui embaixo com... Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbono 1. Alguém fale para mim. Vai ser a ponta da direita ou a ponta da esquerda? A gente precisa garantir... Isso, da direita. A gente precisa garantir a menor numeração para as duplas, né? Então, aqui já dá para ver. Se eu colocar o 1 aqui, eu já tenho dupla no 2. E daí tenho 3, 4, 5, 6 e 7. 7, o prefixo é ept. Ept. Agora vamos para as duplas. Entre o 2 e o 3, eu uso o número 2. E entre o 4 e o 5, eu uso o número 4. Ept, 2, 4, dieno. Então, a gente terminou aí um bloco de nomenclatura. Tá? Então, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e normal.